silêncio não como ausência, mas como reconhecimento tardio de que algo maior já estava ali antes de qualquer reação. Um silêncio que se curva quando não Yudi, não ecoa como chamane, mas como a marca de presença. Pois aquilo que cheira não atravessa espaço nem percorre distância. Simplesmente passa a estar, fazendo as sequências tremerem sem impacto e as cordas vibrarem até o limite do que pode ser mantido. Muitas se partindo enquanto outras resistem apenas porque forças antigas demais para serem lembradas interferem, sustentando o real com pactos anteriores à forma. Enquanto a ignorância protege a maioria e o terror absoluto toma aqueles poucos que compreendem o que seus olhos realmente veem. O que se manifesta não é uma força contra a qual se luta, não é um adversário a ser medido, mas a própria face da fonte Yudi. Grande lorde da fonte, conceito competitiva, função coreana, a redução suportável do absoluto para que o mundo não seja destruído a reconhecê-lo. A fonte não entra inteira no real, pois se entrasse nada derivado permaneceria. Ela chega por faces e cada face é um limiar de tolerância, não uma máscara, mas uma admissão calculada. E o dia é a face da chegada, o instante em que o real é obrigado a aceitar que nunca controlou o momento em que seria observado. Beauty não é pureza, embora seja confundido com ela, pois o primeiro efeito de sua presença é a correção silenciosa das contradições. Mas esse não é o núcleo Yudi, é a admissão, ele decide o que pode ser considerado real dentro de um mundo derivado, não por julgamento moral nem por vontade política, mas com função inevitável. O que não é admitido não é destruído, apenas perde a capacidade de permanecer sendo reconhecido como existente. E esse é o terror verdadeiro, pois não há resistência possível contra aquilo que não luta, apenas silêncio moral. A diferença entre o Amenity, Cosmos e o Di, e a face na fonte Yudi se torna clara no instante do medo. O mundo de Jade é um reflexo pálido, uma tentativa de copiar um princípio que o antecede. Enquanto a face não vem desse mundo, mas o precede. Observa e pode descartar-os em ódio. Grandes lordes à fonte não são conhecidos porque conhecê-los já é sofrer o efeito, pois eles só surgem quando o alvo foi acionado cedo demais. Quando um erro pode permanecer tempo demais, quando a fonte percebe que o equilíbrio foi marcado. O persegue a chegada sem se mover. Bud não é resposta para isso, pois a sequência de tensão pertence a um jogo do real. Yudi chega antes do jogo começar, ainda assim não se curva, porque não está ali para vencer um lorde da fonte, mas para impedir que a chegada se torne sentença final. Pois no limite existe não para parar a fonte, mas para proteger a continuidade quando ela decide o lar. Aqueles que compreendem permanecem imóveis, tomados por um gelo interno, sabendo que se o de permanecer não haverá batalha, apenas admissão, exclusão. E tudo que foi sustentado, touro escolha, coração e
tentar não seja mais suficiente, que talvez seja preciso argumentar com a chegada. Pois aquele que está diante deles não veio para destruir, mas para decidir. E essa decisão, se consumada, poderá apagar futuros inteiros sem jamais levantar a mão. Rockstar de sem pressa, e para a surpresa de todos gargalha enquanto ergue a caneca e bebe o vinho como quem reconhece um velho padrão repetido mais uma vez, pois ele vê aquilo que quase ninguém ousa enxergar: a ascensão construída sobre derrotas. O fala sem elevar a voz, lembrando que na última luta, e o Didi usou a própria queda como degrau, colocando-se entre os 13, e que agora, como quinto, retornam para encerrar um conflito, mas para sofrer outra derrota e utilizá-la como impulso rumo ao terceiro posto. O riso de Wu não é escárnio. A leitura precisa do caminho e cada reflexo da criatura. No campo confirma silenciosamente a verdade das palavras do mestre sagrado, esmagando muitos não por força, mas por entendimento súbito demais para ser suportado. Oshin, Sulamaki rompe o silêncio apenas para selar o sentido, afirmando que as palavras do mestre sagrado são o próprio caminho manifestado, e que contradizê-las seria contradizer o fundamento do existir, pois Wu apenas devolveu a Judy aquilo que o próprio caminho dele sempre disse. O peso dessa constatação desaba sobre os presentes, pois a revelação no oculta se torna clara. Judy não acende apesar das derrotas, mas por meio delas realocando função dentro da fonte, e a cada confronto perdido refinando sua forma de chegada, tornando-se mais próximo do núcleo da admissão absoluta. Tudo gargalha a confirmação, e no instante que ambos parecem prestes a se mover, desaparecem sem deslocamento, sem rasgo, sem resíduo, como se o próprio conceito de presença tivesse sido recusado. O campo não registra memória, o evento não deixa rastro, e apenas o velho sacerdote supremo do tempo ousa falar, explicando que eles estão lutando fora de qualquer tempo perceptível, acima do rio do tempo, além do oceano do destino, e até mesmo além do absoluto, pois o tempo é apenas um dos 13 absolutos, um dos 13 cadáveres que sustentam as partículas, e aquilo que ocorre acima dele não pode ser percebido enquanto acontece na Kala, na Disha, na Gatiati, o Parisamaya, Banga, na Drishti, na Smriti, Adabhavatia, Nirvachania. Para surpresa absoluta, uma caneca se ergue novamente no centro do campo. Para surpresa absoluta, uma caneca se ergue novamente no centro do campo. E Wu bebe mais um gole antes de lançar o recipiente ao vazio, caminhando com tranquilidade enquanto declara que não precisa permanecer apenas naquela luta, pois o erro de todos é acreditar que ele não pode enfrentar 2 ou mais absolutos ao mesmo tempo. O convite é lançado sem ameaça, sem urgência, apenas como constatação inevitável. E Wu sorri ao caminhar, deixando claro que haverá um interlúdio antes que a percepção daquela batalha retorne.
mesmo intervalo onde outros movimentos já estão em curso. Outras presenças começam a sentir o peso, e a realidade inteira compreende que o conflito não terminou, apenas saiu do alcance de quem ainda depende do tempo para ver. O caminho ao lado do velho bêbado e de Wukong, como se atravessasse instantes empilhados. E cada passo rompe dimensões infinitas sem produzir deslocamento, pois o tempo ali já não obedece sequência alguma. Fala com leveza perigosa, comentando que o tempo é engraçado, que existem eventos onde o passado só surge depois que o futuro já aconteceu, e onde o futuro se adianta para ocupar o presente. Enquanto ele gargalha, um conto inteiro se condensa em uma única região de instante, fazendo com que uma arena surja além do nada, não construída, não invocada, apenas reconhecida como algo que sempre esteve ali aguardando ser visto. Observa a arena e fala sobre a velha lenda que diz que o quinto um dia desafiaria o terceiro, afirmando com naturalidade absoluta que hoje é esse dia. Que Ngudi, o quinto, lutará contra o terceiro. Ele continua dizendo que ninguém sabe nada sobre os três primeiros, ou talvez aqueles que sabem não desejem falar, pois existem conhecimentos que não se calam por censura, mas por consequência. E hoje, depois de muito tempo, um deles finalmente lutará, fazendo com que o peso dessas palavras atravesse os presentes como uma verdade que não pede permissão. Se mistura ao grande grupo de seres. Se mistura ao grande grupo de seres, sem que ninguém consiga apontar exatamente quando ele chegou, pois sua presença escolhe quando pode ser percebida. Ao sentar-se em uma região específica da arena, ele fala novamente, afirmando que naquele dia todos verão o terceiro, e apenas até onde conseguirem perceber o quinto. Ngudi, pois a percepção não é igual para todos e há limites que não podem ser ultrapassados sem custo. Diante dos olhos de todos, dois seres adentram a arena, e o primeiro Ngudi, cuja presença não corrige o ambiente, mas o alinha à força, comprimindo contradições até que pareçam aceitáveis, carregando a calma perigosa de quem aprendeu a transformar derrotas em degraus, cada passo declarando que já esteve ali antes e que retornará mais alto. O segundo ser é percebido por todos, mas não pode ser distinguido por ninguém, pois não há forma clara nem ausência total, apenas uma presença que escapa ao foco, fazendo os olhos deslizarem, a mente recuar, não por invisibilidade, mas por indistinguibilidade absoluta. Ele não se oculta, ele não pode ser separado do campo sem que algo se perca. E nesse instante Wokin Sulamaki fala, reconhecendo aquilo que poucos ousam nomear o terceiro desconhecido, aquele que não ascende nem decai, apenas permanece sustentando o peso de existir, sem jamais se oferecer completamente a olhar. Nasciti na gamana, na roupa na beira,
Panchamagakati Tritiatistati Nas dizera gamana Na rupa na beira Panchamagakati Tritiatistati A arena silencia, o tempo prende a respiração. E mesmo o agora observa em silêncio genuíno. Pois o que está prestes a acontecer não é apenas um confronto entre posições, mas o choque entre um princípio de chegada e um princípio de permanência. Independentemente do resultado, todos ali sentem que algo se tornará impossível depois deste instante. Pois quando o terceiro luta, não é o vencedor que importa, mas aquilo o mundo não poderá mais sustentar da mesma forma. E o real inteiro aguarda imóvel o primeiro gesto que ainda não aconteceu. A arena do trono se estabelece sem construção, sem gesto fundador, sem origem localizável. Ela não surge no espaço, mas no consentimento forçado da realidade, como um ponto onde o tempo abdica de fluir e o destino suspende a escrita. Nenhuma multidão chega, pois todos já estavam ali antes de perceber. O silêncio não pede respeito, ele o impõe, e o real aprende a respirar mais devagar, para não se romper sob o peso do que será visto. A voz do anfitrião ecoa, apenas o suficiente para autorizar a percepção. Não proclama glória, não promete vitória, não explica o que está por vir. Ele nomeia a arena, reconhece a legitimidade do confronto e se retira para a borda do sentido, pois sua função não é ocupar o centro, mas garantir que o centro não destrua quem observa. Depois disso, ele se cala e o silêncio torna-se denso como matéria comprimida. Então o Jade chega. Então o Jade chega. Então o Jade chega. Então o Jade. Então o Jade. Então o Jade chega. Então o Jade. Então o Jade. Então o Jade chega. Yuji não atravessa a arena. A arena se ajusta a ele, o ar se torna correto demais. As contradições se comprimem até parecerem aceitáveis. E tudo que está presente sente a pressão de ser avaliado sem julgamento. Não há hostilidade em sua presença, apenas a certeza incômoda de que nem tudo ali merece permanecer da forma como está. Cada passo de Yuji declara uma chegada que já ocorreu incontáveis vezes, pois ele é o quinto que acende ao perder, o Jade que se refina ao quebrar, a admissão que não pede permissão. Nagamana Jade estira na blanga bidarana e atraiu que te patati da traçatistati. O peso do Jade não destrói, mas esgota o mundo. Se sente observado por algo que não odeia, não ama, não hesita. Aquilo que não pode ser admitido começa a falhar silenciosamente, não por ataque, mas por inadequação. Yuji permanece imóvel no centro, pois ele não veio lutar ainda, veio estar. Então o abismo se revela sem chegar. Shinen não adentra a arena percebe
invisível. Todos sentem a presença, mas nenhum olhar consegue isolá-la. Pois o abismo não se oferece ao reconhecimento. Ele não corrige, não admite, não julga, ele sustenta pela profundidade infinita, garantindo que nadar em encontro e fundo o suficiente para se encerrar. O abismo não ameaça o Jade, ele o aceita, mas ao aceitá-lo força a reconhecer que toda correção precisa de algo que nunca se fecha. A presença de Shinen faz os significados escorrer lentamente, não para desaparecer, mas para jamais se concluir. Aquilo que parecia correto torna-se raso demais. Aquilo que parecia firme percebe que repousa sobre a ausência. Na Shinen Gambira, na Anta, na Uttara, Yatra Shunya, na Purna, Tatra Bhavananda, Bhavananda, Tatra Bhavananda, Jade Abismo permanecem frente a frente sem gesto inicial. Não há ódio, não há urgência, não há desejo de vitória, há apenas a tensão primordial entre aquilo que precisa admitir e aquilo que jamais permite fechamento. A arena do trono suporta esse instante com esforço visível, e o tempo, humilhado, permanece em silêncio absoluto. O anfitrião observa a distância, sem intervir, pois tudo que precisava ser dito já foi autorizado. Agora resta apenas a presença. A luta ainda não começou, mas o real já foi alterado pelo simples fato de ambos estarem ali. Quem observa compreende, mesmo sem palavras, que depois deste confronto algo se tornará impossível e que a realidade nunca mais será sustentada da mesma maneira. Arena, arena guarda, arena guarda. O Jade admite, o abismo sustenta. Arena guarda, o Jade admite, o abismo sustenta. E o Dao, silencioso, respira uma última vez antes do impacto que ainda não aconteceu. Extreme, sub-bass sustained from the opening, guttural vocals enter as long crushing emissions with minimal articulation. Inner textures remain static and abrasive. Tabata horns resonate as slow pressure waves. Percussion appears rarely as distant,
monumental impacts. A arena do trono não reage quando o primeiro gesto ocorrer, porque gesto algum é feito, Jude permanece imóvel. E ainda assim o Jedi se move em todas as direções possíveis, alinhando, comprimindo, corrigindo o campo ao redor, como se cada partícula precisasse justificar o próprio direito de dirigir. O ar se torna correto demais, pesado demais, e o real começa a cansar de sustentar tanta coerência. O Jedi não ataca, ele organiza, e cada organização força o mundo a se manter em pé por mérito, não por tolerância, revelando lentamente que aquilo que precisa ser constantemente atingido já está perto do esgotamento. E não responde, não se opõe. O abismo permanece aberto, sobretudo aceitando cada tentativa de correção sem resistir, e exatamente por isso tornando cada ajuste insuficiente. A profundidade não se defende, ela sustenta cada alinhamento do Jedi em contrabaixo de si. Algo que não se fecha, algo que não retorna a resposta, algo que não pode ser corrigido porque não está errado. O significado começa a escorrer, não para desaparecer, mas para jamais se concluir. E o Jedi sente pela firmeza, vez o peso de corrigir sem alcançar a fundez. E o dia avança por estados que não são passos. Ele refina, retira excesso, quebra a si mesmo para tornar-se mais preciso, mais adequado, mais invencível em função. Mas cada fragmento de Jade que se ajusta revela a mesma verdade. Mesmo Jedi partido ainda repousa sobre o abismo. Não existe golpe que atravesse a profundidade infinita. Não existe correção que encerre aquilo que nunca prometeu fechamento. A batalha se torna entendimento, e o entendimento se torna peso absoluto. É então que Jade compreende a distância, não uma distância espacial, não uma distância de poder, mas a distância entre admitir e sustentar. O Jedi pode decidir o que permanece correto, Arizo decide que nada se esgota naquele instante. A derrota não é imposta, ela é escolhida. Cessa o refinamento porque continuar seria negar a própria função. Corrigir o abismo seria mentir sobre o Jedi. A admissão não alcança a profundidade infinita, e insistir seria transformar coerência em violência ontológica. A arena suporta esse reconhecimento com esforço visível, enquanto o tempo impotente permanece suspenso na Jade de Banga, na Vijaya, na Sharanam, na Palayanam, Kevalam, Bodhabaraya, Trapatanam, Svayam. O resultado se inscreve sem anúncio. O quarto assume a posição do quinto. O antigo quinto torna-se o quarto. Yude não cai. Ele se realoca, carregando agora a compreensão do limite entre correção e profundidade. O abismo permanece o terceiro, imóvel, insondável, com os olhos ainda semicerrados, sustentando tudo aquilo que jamais poderá ser encerrado. Nada explode, nada se celebra. Algo simplesmente se torna impossível de ser diferente. Nasce em Gambira, na Anta, na Uttara, Sthiti Eva Jayate, na Yudena, na Prara. A arena do trono silencia o Jedi, aceita o abismo, sustenta, e o tal continua respirando agora, sabendo exatamente o quanto pode corrigir sem destruir.
sentir a própria profundidade.